Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: a proteção contra o abuso sexual de crianças que estão dentro do espectro autista. Essas crianças muitas vezes são duplamente vulneráveis. Além de serem crianças, elas também apresentam uma dificuldade muito significativa na comunicação, seja na comunicação expressiva, então explicar o que é que está acontecendo, o que é que está incomodando, e na linguagem receptiva também, então entender alguns comandos, entender algumas perguntas. Além disso, essas crianças elas também apresentam uma dificuldade muito significativa na interpretação de contextos sociais. Então, essas crianças muitas vezes não conseguem perceber quando estão em situações de perigo. Isso faz com que seja extremamente importante que os pais, os profissionais, os cuidadores, de uma forma geral, se atentem a esse assunto com essas crianças. O primeiro passo é realmente criar um ambiente que seja confortável para a criança. Então, seja uma pessoa de segurança para a criança, crie um ambiente onde a criança consiga se expressar de forma significativa e tranquila, sem se sentir constrangida com o que ela está falando ou com o que ela está expressando. Se a criança começar a emitir algum comportamento diferente daquilo que é habitual, é sempre muito importante a gente investigar o que é que está acontecendo. Lembre-se, nenhum comportamento acontece sem função, então a gente precisa sempre investigar o que é que de fato está acontecendo com a criança. Além disso, a gente vai precisar utilizar alguns recursos ou algumas ferramentas para ajudar essas crianças a comunicarem de forma mais expressiva o que pode estar acontecendo. Esses recursos eles também devem ser usados no momento de conversar com essas crianças sobre alguns limites, sobre partes do corpo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos. O próximo ponto que nós vamos conversar é sobre a importância de ajudar essas crianças a reconhecerem o próprio corpo. Isso porque quando uma criança consegue reconhecer as partes do corpo e nomear essas partes, isso auxilia de forma muito eficaz na sua autoproteção. Isso porque quando a gente consegue nomear as partes do corpo, a gente consegue comunicar de forma mais expressiva se alguma coisa está nos incomodando ou se tem alguma coisa de errado. Nesse passo, além de utilizar o próprio corpo, então pedir para a criança, aponta a sua cabeça, aponta o seu braço, aponta o seu nariz, a gente também vai ensinando ela a apontar outras partes do corpo, como o peito, a vulva, o pênis ou mesmo o bumbum. Para ensinar essa consciência corporal, a gente pode fazer alguns treinos, como pedir para a criança apontar as partes do corpo em si mesma. A gente também pode utilizar um espelho para ajudar nessa consciência corporal. Nós também podemos utilizar bonecos, então pedir para a criança apontar e nomear algumas partes do boneco. A gente também pode utilizar algumas imagens, tudo isso para ilustrar e para facilitar a compreensão da criança com relação a essa compreensão sobre o próprio corpo. Agora a gente vai falar sobre o tópico de higiene e cuidados pessoais. É extremamente importante que as crianças entendam desde cedo que cuidar da sua própria higiene é um passo importante para o seu bem-estar. Mas algumas crianças vão precisar de auxílio, durante algum período, ou porque ainda são muito pequenas ou porque ainda não possuem repertório para realizar algumas atividades de forma independente. É importante deixar claro para a criança quem que vai ser o adulto que vai ajudar ela nesse processo. Além disso, utilizar alguns recursos como agenda visual, então a gente pode sinalizar lá qual que é o momento de fazer cada uma dessas atividades e quem que vai ajudar a criança a fazer essas atividades, e a gente também pode utilizar alguns passo a passos sobre como fazer essas atividades. Além da criança conseguir reconhecer as partes do próprio corpo, conseguir entender um pouquinho sobre a dinâmica das higienes e dos cuidados pessoais, a criança também precisa conseguir identificar a diferença entre toques que são adequados e toques que seriam inadequados. Então a gente pode tentar explicar para a criança de forma simples, utilizando imagens, como a gente já vem falando, algumas histórias ou outros recursos, sempre com uma linguagem que seja realmente apropriada para a criança com quem a gente está conversando. Explicar para a criança que os toques adequados são aqueles que fazem com que ela se sinta bem, segura, Então, abraços, apertos de mãos, que fazem ela realmente se sentir segura.
E todo toque que faça a criança se sentir desconfortável ou com medo deve ser considerado um toque inapropriado. Agora vamos focar um pouquinho sobre como realmente ensinar tudo isso. A gente foi falando ao longo do vídeo sobre a importância de utilizar algumas estratégias visuais. Isso porque estratégias visuais tendem a auxiliar bastante as crianças que estão dentro do espectro autista. Isso porque muitas vezes a dificuldade da comunicação que elas têm acabam sendo relativamente suprimidas quando a gente consegue utilizar recursos mais concretos, imagens para demonstrar e para explicar algumas situações. Utilizar imagens, histórias sociais, vídeos educativos podem ajudar a criança a identificar como agir diante de algumas situações, como pedir ajuda, como comunicar algumas situações, como identificar alguns toques inadequados, e tudo isso vai fazendo com que a criança consiga se proteger e comunicar e pedir ajuda quando for necessário. Ajudar as crianças a expressarem de forma significativa quando algo não está legal, pedir para elas pararem, dizer assim não, é muito importante para que essas crianças consigam identificar situações, em que elas estão em perigo e que elas consigam perceber que algo está errado. Poxa, se na minha casa, com os meus pais, com quem eu me sinto confortável, toda vez que eu peço para parar algo que está desconfortável, isso para, e aqui nessa situação eu estou pedindo para parar e a situação não está parando, algo errado está acontecendo. E isso vai fazendo com que a criança ganhe repertório mesmo sobre como se proteger diante de algumas situações. Além disso, como a gente falou anteriormente, é extremamente importante que a criança consiga identificar o que são relações saudáveis, e essas relações elas iniciam com as pessoas que têm um convívio próximo com ela. Então sempre verifique se a gente está trabalhando com assentimento, então garantindo que a criança está se sentindo confortável, nunca forçando a criança a fazer nada, Então sempre trabalhando ali com questões de negociação, explicando para a criança, utilizando comunicação funcional para realmente ir ajudando essa criança a se colocar no mundo de forma segura e saudável. E para ajudar um pouquinho nesse processo, a gente elaborou uma cartilha. Nessa cartilha vão ter algumas informações sobre como ajudar essas crianças a se comunicarem, alguns recursos como imagens que vocês podem estar utilizando nesse treino. E é isso, espero que vocês gostem e qualquer coisa deixem aí nos comentários que a gente volta para responder. Tchau!